Olá, esse aqui eu peguei hoje umas peças antigas que eu tinha aqui guardado. Eu vou aproveitar para mostrar para vocês, né? Então, essa aqui, não sei se dá para ver, é a ficha original, uma ficha original da Taito. Olha aqui. Naquela época tinha inflação alta, então a solução era usar ficha, porque o preço da diversão, né, de usar a máquina de pinball, de jogar na máquina de pinball, subia muito com a inflação. Então, nas máquinas nos Estados Unidos eles usavam tradicionalmente fichas, né, 10 cents, 20 cents, desculpa, 25 cents, mas que lá não tem uma inflação tão alta como aqui. Aqui nós tivemos uma inflação sempre muito alta, né, principalmente naquela época, né, então usava-se ficha, né, que você definia o valor da ficha e a máquina estava sempre programada para trabalhar com ficha, né. Então isso de certa forma é um legado da época da inflação, né. Isso aqui é um contador de eventos, né. Não sei como é que zera, acho que não tem como zerar, talvez desmontando ele por dentro, nunca experimentei. Isso aqui eu ganhei de presente, nunca usei, mas era usado em algumas máquinas, muito antigamente, para contar quantas partidas foram jogadas, né, quantas fichas foram jogadas, para o dono da máquina ganhar a comissão em cima, né. Então, você aplicava aqui, vou ter atenção aqui, peraí, 5 a 6 volts, só está dizendo aqui de 5 a 6 volts, você aplicava a tensão aqui, dava um pulso de tensão e contava um evento, que parou na ficha 50.125. Essa aqui é uma bobina original da Taito, uma bobina de uma potência um pouco maior, né? Ela é usada. Não dá pra ler aqui a inscrição, deixa eu pegar aqui a lupa ver se eu consigo, só um minuto. É uma 23750, ou seja, 750 voltas de fio 23, né? 750 voltas de fio 23. Repara que é uma bobina única, ou seja, só tem um fio chegando aqui, o fio saindo aqui e um diodo de proteção. Então isso aqui provavelmente era para armar um bank, fazer algum movimento que fosse necessário, né? Essa aqui já é uma bobina menor, ó, comparado com esse tamanho aqui. Deixa eu pegar uma régua aqui, para ter mais ou menos vocês terem mais ou menos uma noção de tamanho, né? Essa aqui, ela tem uns 35 milímetros de altura. Já essa aqui, ela é menor, tem em torno de 25 milímetros de altura. Essa aqui tá faltando diodo de proteção, deveria ter o diodo aqui. Tá faltando diodo e provavelmente era para derrubar um banco pequeno. Tinha algumas máquinas tipo a Sureshot, que a própria dinâmica do jogo derrubava uma bandeirola. E como não precisava de muita energia para derrubar uma bandeirola, usava essas bobininhas aqui que eram menores e mais baratas. Deixa eu ver se aqui consigo ver qual é o código dela. Não dá pra ver não. Essa aqui infelizmente não dá pra ver não. Apagou. Foi escrito à mão, com o tempo apagou. Repara também que ela tem um guia aqui, que é para evitar que ela fique girando, né, dentro do suporte mecânico que ela foi colocada. Então ela tem essa guia aqui para travar, ela não ficar fazendo esse movimento. E atrás também tem essas duas guias aqui para travar, né? Isso aqui é uma bandeirola, né? Ela é de plástico, e aqui na frente ela tem um parafuso que tem uma mola. Então quando começa o jogo, um solenoide empurra a bandeirola para fora, a bandeirola sai, né? Aflora do playfield. Então imagina que o playfield está aqui, ela faz esse movimento aqui. E ela fica aqui. Quando você bate com a bola, isso aqui destrava, a mola puxa, aí ela vai para dentro do playfield, né? E conta a ponta, e bate o ponto, né? Então,
É um mecanismo, um plástico você vê que é relativamente simples, né? É um alvo comum em muitas máquinas da Taito. Provavelmente essa bandeirola aqui ficava aqui, quando tinha um comando ela apontava uma pancada, aí fazia o equivalente ao movimento da bola, né, de destravar o mecanismo. Voltando aqui a solenoide, aqui nós temos um êmbolo, né? Então esse êmbolo aqui é atraído, quando cria um campo magnético esse êmbolo é atraído e faz o movimento, né? Só que se você for reparar, ele tem uma folga, né? E esse êmbolo aqui é de aço doce, então tanto faz o sentido do enrolamento, se você enrolar assim ou enrolar assim, tanto faz, porque independente de ser norte-sul, por isso aqui não ser um ímã, ser um aço doce, ele vai atraindo, isso vai ser atraído sendo norte-sul ou sendo sul-norte, então tanto faz, né, o sentido do enrolamento. O importante é a posição do diodo. Essa marca aqui, que indica o cátodo, fica sempre ligado ao lado positivo que está sendo alimentado. Seja, isso aqui vem lá do fio do positivo e aqui vai para o fio negativo, né? Então você vê que tem um jogo aqui, que normalmente se coloca um dispositivo chamado capa de núcleo, né? Essa capa de núcleo diminui a folga, assim, é uma bucha na verdade, eles chamam de capa de núcleo. Ela diminui a folga e evita que o êmbolo fique esfregando no carretel da bobina. Ela faz tipo uma interface, né? Aí você bota um pouquinho de graxa aqui. Graxa não, desculpa, falei bobagem. De grafite. Não é pra botar graxa não, gente. Nem graxa nem hora, é grafite. Bota um pouquinho de grafite aqui. Aí ela corre normalmente. Essas capas de núcleo elas podem ser feitas de alumínio. Podem ser feitas de bronze, latão, né? Aquele material, aquela liga de cobre. Bronze é liga de cobre com estanho, latão é liga de cobre com zinco. E é muito comum também usar material polímero, né? Usar teflon, nylon, faz uma bucha de material plástico, né? Então isso aqui é chamado capa de núcleo no Brasil. Continuando, essa aqui é uma base de onde fica o flipper, né? Então o flipper, o eixo do flipper fica aqui, o flipper tem esse formato, né? Então o eixo do flipper faz esse movimento. E esse aqui é o flipper propriamente dito, é o que você vê por cima do playfield. Então quando ele gira, ele faz esse movimento aqui e mexe na bolinha, né? Então você também tem essa peça de plástico que funciona como uma bucha, né? Ela é parafusada aqui. E aqui por dentro passa o eixo, né, do flipper, né? E acoplado a isso aqui, você tem essa peça aqui. Essa peça ela vai presa no eixo do flipper, aí você prende bem firme com 2 parafusos, tá vendo? Prende bem firme com 2 parafusos, ajusta a posição, prende bem firme com 2 parafusos. Então ela fica aqui e ela faz esse movimento aqui. Quem faz esse movimento aqui é o solenoide. Então você tem um solenoide aqui. Deixa eu pegar o solenoide aqui de flipper. Então você tem o solenoide. A capa de núcleo. O êmbolo e você tem o link. Esse link é ligado aqui. Então esse movimento que o solenoide faz, ó. E esse movimento tá acionando o eixo do flipper que está aqui. Então ele faz esse movimento aqui, atrai, volta, atrai, volta. Aqui nós temos uma mola, evidentemente, porque a posição do flipper descansado é assim, né? Então tem uma mola aqui, uma mola em espiral. Quando você aplica uma energia aqui, ele vence a resistência da mola e faz esse movimento. Então isso aqui é uma bobina de flipper. Capa de núcleo, êmbolo, link. O nome dessa peça eu não lembro, mas é a peça que é responsável por converter esse movimento retilíneo em movimento de giro, né? Isso aqui seria, dizer que é uma bucha, né? Isso aqui é a base, então o flipper fica aqui. Aí aqui tem uma peça em formato de L que fica aqui. Aí prende o flipper nessa posição, prende o flipper aqui. E vai prender aonde? Ó, tá vendo essa marca aqui?
ela prende aqui, para evitar que o flipper, ela prende aqui, para evitar que o flipper gire. Essa trava. Aqui nós temos uma bobina de flipper. Como é que a gente sabe que é bobina de flipper? Que ela tem dois enrolamentos, ó, dá pra ver que ela, deixa eu pegar a caneta aqui para facilitar. Ela tem um enrolamento de fio mais grosso e um enrolamento de fio mais fino. E tem dois diodos, tem um par de diodos aqui. E tem três terminais. Nessa aqui, ó, só tem um diodo e só tem dois terminais sendo usados. Esse aqui está ocioso. Nessa aqui, ela tem três terminais e tem dois enrolamentos. O enrolamento mais fino é o enrolamento quando você já apertou o botão e o êmbolo chegou no final do curso. O êmbolo chegou no final do curso, você quer manter o pinball acionado lá, o fliperama acionado, o flipper acionado numa posição de final. E ela fica, ela consegue. Por quê? Porque ela insere essa bobina aqui mais fraca, então diminui a corrente, né? Quando você quer dar uma pancada na bola, quem está funcionando são essa bobina aqui. Essa bobina aqui, essa aqui não está em uso, essa aqui está sendo usada. Então passa uma grande corrente aqui, com uma grande força aqui e empurra a bola. Agora você quer manter o flipper acionado, uma chave de fim de curso detecta que chegou no final do flipper e insere. Opa, insere foi ótimo. Insere esse enrolamento aqui, então a corrente vai passar por aqui, passar pela bobina grossa, sai por aqui, mas não encontra nada, passa pela bobina fina, sai para cá. Então a corrente passa por dois enrolamentos, diminui muito. Então ela pode ficar eternamente naquela posição que não vai queimar, né? Então, aqui, além de tudo que eu lhe falei, tem uma chave que é um mecanismo. Cadê aqui? Ó, aqui tá o... Tem uma chave aqui. Então aqui, ó, tá assim. Aí aqui tá o êmbolo, né? Como eu falei, fazendo esse movimento. Repara que aqui tem um ressalto com a borracha. Esse ressalto, quando gira, ele abre uma chave. Ó, ele gira aqui nesse movimento, aí ele abre uma chave que é chamada chave de fim de curso. Ele abrindo essa chave, ele insere essa bobina menor que eu falei. Essa bobina menor no sentido de fio mais fino, mas ela tem mais voltas, tem mais espiras. Então o fio mais fino com muitas espiras tem mais resistência, então a corrente cai, porque coloca duas bobinas em série. Então a função é justamente essa. Quando chegou no final do curso, pá, abre essa chave, insere essa bobina. O mecanismo é mais simples do que a gente imagina. Aqui tem mais uma bobina aqui da Taito também. É mais ou menos, é do mesmo tamanho dessa. Deixa eu ver aqui quanto é também. Peraí. Essa aqui é 22,550. 550 espiras de fio 22. Desculpa, barrei aqui no celular. É falta de hábito. Aqui também tá faltando diodo. Teria que colocar o diodo também aqui. E essa bobina tem a curiosidade que ela não tem o pino de retenção. Então ela tem que ficar bem apertadinha, senão ela pode correr o risco de ficar correndo no mecanismo dela, né? Aqui nós temos um alvo e como funciona uma chave, né? Isso aqui é um alvo, fazendo um outro movimento. A bola bate aqui, então como esse aqui tem um ressalto, ela tende a bater aqui para não desgastar a tinta, né? Ela bate aqui. Ela bate aqui e empurra esse conjunto aqui que fecha essa chave. Tá vendo o contato aqui? Ó, ele fecha essa chave. Se a pancada for muito forte, essa peça metálica aqui limita o movimento. Então no máximo ela vai fazer esse movimento aqui, né? Repara que aqui tem uma peça de metal dobrada, tá vendo aqui? Isso aqui é um amortecedor, é para evitar que quando a bola saia, o contato fique fazendo a oscilação dessa lâmina aqui faça vários contatos, fica assim, tá. Então conte mais pontos do que o correto. Então isso aqui, essa lâmina aqui funciona como uma amortecedora. Então a bola bate, sai, tá vendo que isso aqui, ó, ela segura o movimento. Essa lâmina aqui segura o movimento dessa segunda lâmina aqui, da lâmina fixa. A lâmina móvel ela pode vibrar, ó, que ela tá bem longe, tá vendo? Ela mesmo longe ela não encontra. Então isso aqui de certa forma evita que haja muitos pontos indevidamente marcados de uma pancada só. É para marcar ponto só referente a uma pancada, não de várias pancadas, né?
Esse é um mecanismo que está aqui em forma de sanduíche, isso aqui parece ser baquelite, né? E ele é montado nos parafusos. Aqui já colocaram o diodo. Lembra que toda chave tem um diodo em série, né? E aqui você solda aqui e aqui. Então, aqui, soldando aqui, necessariamente, ó, vai passar por esse diodo, chega nesse terminal fixo, o contato fecha pelo terminal móvel e volta e retorna por aqui. Então, você solda aqui e aqui. Você vê que ela é nova, nunca foi usada. Não tem marca de solda aqui, ela nunca foi usada. Só tem marca de solda da fábrica que veio com o diodo já soldado. Então, você comprava, já comprava com esse diodo já soldado. Ou então, quando danificava só o alvo, você podia trocar, ó. Eles vendiam também a lâmina móvel em contato com o alvo, né? Repara que aqui era para ter um contato brilhoso, só que o tempo e a oxidação enegreceram o contato. Então isso aqui indica que provavelmente era um contato de prata. Bem provavelmente era um contato de prata isso aqui. Deixa eu botar mais para cá que tá mais fácil. Bem provavelmente isso aqui era um contato de prata. E a prata, a gente sabe que com o tempo ela tende a escurecer. Ou uma prata ou liga de prata, né? Prata cádmio, enfim. Isso aqui não é um contato elétrico, é só aquele ressalto, tá vendo? Que é para a bola bater nesse ressalto e não no alvo propriamente dito. Com isso, né, você evita desgaste da bola batendo nesse alvo e apagando a pintura, porque a bola tende a bater aonde? Aqui no centro, né? Então você podia comprar só esse acabamento, essa peça aqui, ou o conjunto todo, né? Obviamente esse conjunto todo era mais caro, né? Claro. Por fim, esse aqui foi um dos primeiros projetos, se não o primeiro, lá no início dos anos 2000, para tentar manter as máquinas e ressuscitá-las, né? Mantê-las funcionando e ressuscitá-las, né? Então isso aqui é uma versão da placa chip que eu desenvolvi e fiz. Isso no início dos anos 2000, tem até o meu nome aqui, ó. Eu fiz aqui o símbolozinho da Taito e tal, de onda, né? Então essa aqui que é a tal da placa chip que eu falei. Ela é basicamente um chip 141, um diodo de proteção, um ANI 5406, um resistor entre base, tá vendo? Entre base e emissor, para diminuir um pouco o ganho do transistor e tornar ele menos sensível a disparo, a conduzir quando ele tem que estar cortado, né? Um jump. E aqui tem um contato, né? Esse contato encaixa num slot. O problema é que a placa chip, elas são enfileiradas assim, né? Então, pá. E elas ficam, tem vários slots, elas ficam enfileiradas assim. Então não tem pouco espaço entre uma placa e a outra. Então não dá para colocar um fusível aqui. Um suporte bonitinho, um suporte de fusível, tal, não dava. A Taito fazia, tinha uma peça própria que ela fabricava, que ela prendia aqui e tinha um fio. Ela já sabia mais ou menos a bitola do fio, ela colocava um fio aqui e fazia de fusível, né? Era o famoso fiosível, né? Como o pessoal fala. Aqui a sugestão que eu dava era o seguinte: você comprava um fusível, que no caso de 5 amperes, tirava as tampas dele, né? De metal, e dentro da ampola de vidro tem o fusível propriamente dito. A solução que eu dava, né, que eu sugeria, era pegar esse fio, que é um fusível, que é efetivamente um fusível de 5 amperes, e soldava aqui, desmontava o fusível original, tirava o vidro, tirava as 2 tampas de metal e colocava o fio aqui, né, que aí você conseguia espaço, porque se você for colocar o suporte do fusível, como deveria ser, né, não ia ter espaço, uma placa chip ia bater na outra, não ia funcionar em loco, né. Uma curiosidade, você vê que a placa é bem antiga porque ela ainda usa um chip 141 original Samsung, e o símbolo antigo da Samsung aqui, ó. Não é aquela elipse, é o símbolo antigo da Samsung. Isso aqui, ó, hoje em dia é uma raridade achar um chip 141 da Samsung, né? Você acha muito falsificado, né? Aquela marca europeia que é conceituada, só que ficam falando mal dela porque compram falsificado e acham que é original. Aí ela fica levando fama de fabricar coisa ruim, quando na verdade ela é vítima, né? Aquela marca europeia. Atualmente eu tenho gostado de 2 marcas de chip 141.
são aceitáveis, tem um desempenho aceitável, não tenho o que reclamar. Bom, Samsung você não acha mais. É da Cedil, que é uma fábrica indiana, Continental Devices India Limited. Cedil, C-D-I-L. E da Mospec, que é uma fábrica de Taiwan. Mospec é uma fábrica de Taiwan. São de boa qualidade, então funcionam bem. Até agora não tenho o que reclamar, então é o que eu posso indicar. Você comprar daquela marca europeia que vende nos sites ou em lojas de eletrônica não muito sérias, é uma loteria, porque você pode estar comprando falsificado, como pode estar comprando original. Isso aí é uma loteria, a gente não sabe o que vai acontecer. Só testando, só em campo, né? Isso às vezes o cliente não entende, né? Como é complicada a vida do técnico de reparação. Coloca o transistor queima no ato, aí você não sabe também se o transistor é vagabundo ou se tem mais coisa no circuito botando o transistor em curto, né? Mas normalmente é o transistor que é vagabundo mesmo. Enfim, é a vida. Essa aqui foi a primeira iniciativa, né? Uma das primeiras, eu não posso dizer que foi a primeira iniciativa de tentar fazer placas para manter as Taito funcionando, né? Hoje em dia temos uma explosão, né, de coisas maravilhosas, né? O Hudson fez uma placa CPU e interface numa placa só com PIC, ele reescreveu o programa num microcontrolador PIC. O João Carneiro fez uma placa com Z80, depois fizeram coisas maravilhosas, né? Isso aqui foi uma pequena discreta contribuição da minha parte, né? O próprio João Carneiro parece que fez uma placa que tem várias placas chips numa placa só, né? Que também é uma boa solução. Aí dispensa aquele arranjo original da Taito das placas enfileiradas aqui, né? Enfim, isso é tudo muito bom, né? A gente está mantendo as máquinas funcionando, as pessoas usando a criatividade, ganhando seu dinheirinho honesto, né? Isso é tudo muito bom, isso é muito maravilhoso, né? E eu fico muito feliz de ter participado nesses 20 anos, de certa forma, eu ter participado nessa epopeia, né? De manter as máquinas funcionando, né? Nossas queridas maquininhas funcionando, que tanta alegria tantas alegrias deram na nossa infância, né? E tanto de dinheiro nós investimos, nós gastamos nelas em forma de fichas, né? Então eu fico assim muito orgulhoso nesses 20 anos de ter sido um dos primeiros a fazer esse movimento e fazer essa plaquinha aqui. Eu tenho guarda de lembrança com muito carinho, né? Ainda mais que é um chip 141 da Samsung, isso é raro, né? É isso, pessoal. Uma boa semana, uma semana abençoada para todos. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Tchau.